E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos falar sobre o tema Funções aritméticas pré-definidas. Primeiro nós vamos falar sobre o que são funções. Até o momento nós aprendemos a fazer operações aritméticas usando os operadores aritméticos. A gente viu os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão, div e mod. Hoje nós vamos aprender a fazer outros cálculos usando funções. O que são funções? Funções são blocos de código, conjuntos de instruções feitas por algum programador que foram projetadas para fazer alguma tarefa. As funções elas possuem um nome, podem receber dados de entrada e podem me dar uma saída. O que isso tudo quer dizer? Vamos lá. Quando um programador cria uma função, ele dá um nome para ela. E uma função é um módulo do sistema. Digamos que ele criou uma função chamada soma. Quando ele criou essa função, ele deu um nome para ela e definiu que essa função vai receber dois parâmetros. Digamos que seja um parâmetro A e eu tenha um parâmetro B também. E a função foi projetada para somar os dois valores, que eu estou chamando de parâmetros, as entradas das funções podem ser chamadas de parâmetros ou argumentos. Então, ela recebe dois parâmetros. E se eu passar para ela o parâmetro 5 e o parâmetro 10, a função me retorna o valor 15, após fazer a soma dos dois dados de entrada, dos dois parâmetros que eu passei para a função. Observem, a quantidade de parâmetros de uma função depende daquilo que ela faz. Nesse caso, para somar dois números, a função esperou receber dois dados de entrada, esperou receber dois parâmetros. Porém, se fosse uma função para calcular o dobro de um número, ela poderia receber apenas um parâmetro, que no caso seria um número qualquer. Quando eu passasse para essa função um número qualquer, digamos 10, ela poderia me dar como saída, ela poderia me retornar o valor 20, que no caso é o dobro de 10. Observe, a primeira função recebe dois parâmetros, a segunda função aqui recebe apenas um parâmetro. Eu estou dando exemplo de soma e dobro, mas, obviamente, as funções que já estão na linguagem C++, que já estão pré-definidas, que já fazem parte da linguagem, elas não têm esses nomes, né? A gente viu que os nomes normalmente são em inglês. Na verdade, é o nome que o programador que criou a função deu para ela. Ele provavelmente não deu o nome em português, então ela não vai chamar soma nem dobro. Vamos lá, vamos ver. Nós vamos ver algumas funções que já fazem parte da linguagem C++. São essas pré-definidas que a gente chama. E eu separei algumas aqui para a gente. Hoje nós vamos falar dessa ABS, pool, SQRT e CBRT. Essas funções, vamos dar uma olhada primeiro em ABS. ABS, o objetivo dela é calcular o valor absoluto de um número. Essa função está em uma biblioteca chamada math.h. Ela recebe um parâmetro inteiro e ela me retorna o valor absoluto desse parâmetro inteiro que eu passei para ela. Então, vamos ver. Eu posso desenhar essa função como sendo uma coisa assim. O nome dela é ABS, ela recebe um parâmetro e ela me dá uma saída. Se eu passar esse parâmetro, digamos que seja A. Se eu passar para ela um valor menos 3, por exemplo, a função ABS vai me retornar o valor absoluto de 3. E o valor absoluto é o valor sempre positivo. Então, ela vai me retornar 3. Certo? Se eu, por acaso, passasse para essa função um valor já positivo, digamos 4, ela vai me retornar o valor absoluto de 4. No caso, o valor absoluto é 4 mesmo. Certo? Atenção! A função ABS, eu tenho que passar para ela um valor inteiro. E ela vai me retornar também um valor inteiro. Vamos fazer um teste agora. Hoje nós vamos usar esse IDE aqui um pouquinho diferente. O IDE cpp.sh. A gente até agora tem utilizado o dev C++ ou o site ideone.com. Hoje nós vamos fazer nesse aqui porque ele é uma boa alternativa para quem quer fazer a compilação online.
A gente viu que a função ABS, ela está em uma biblioteca chamada math.h. Então eu vou incluir essa biblioteca aqui. Eu vou chegar aqui em cima, logo após o include IOStream, eu vou incluir a minha biblioteca, a outra biblioteca. E ao incluir essa biblioteca math.h no meu código, eu estou dizendo para o meu código que eu já posso fazer uso de todas as coisas que estão dentro dessa biblioteca. E o que tem dentro dela? Nesse site, que eu já deixei aberto aqui para a gente, que é uma referência da biblioteca de funções matemáticas do C++, tem uma explicação aqui para a gente, né, de tudo que tem dentro dessa biblioteca, inclusive funções. E olha o monte de função que eu tenho aqui. Na esquerda dá para ver bastante aqui. E essas funções, cada uma tem um objetivo. Tá? A que a gente está falando é o ABS, mas existem funções para trabalhar com trigonometria. Então, nós temos aqui função para cosseno, cosseno hiperbólico, e tem um monte, tá? Arcosseno, e tem um tanto de funções aqui. A gente não vai falar de todas. Observem que são muitas funções. A gente separou algumas, a gente vai aprender a utilizar essas funções. Em algum momento, se vocês precisarem de alguma função específica da linguagem, a gente deve pesquisar. Normalmente, a gente vai na referência da linguagem e pesquisa se há alguma função já pronta na linguagem para nos auxiliar com a resolução daquele problema. Vamos voltar aqui para o nosso código. Nós estamos falando da função ABS, então aqui, incluir a minha biblioteca e eu já posso usar minha função ABS. Como que a gente usa uma função? Basta eu chegar e colocar o nome da função e abrir um parênteses, e dentro dos parênteses eu informar os parâmetros que eu vou passar para a função, ou seja, os dados de entrada que eu vou passar para a função. Digamos, eu vou passar para ela o valor menos 3. Quando eu executar, o programa vai exibir na tela para mim o valor 3, que é o valor absoluto de menos 3. Se eu passar para ela como entrada o valor 3 positivo, por exemplo, ela me retorna 3 também, que é o valor absoluto, né? O valor absoluto é sempre positivo. Uma função, aqui no caso, eu fiz o cálculo diretamente dentro do comando cout, mas eu poderia usar variáveis para fazer isso. Então, eu poderia aqui em cima declarar variáveis, uma variável inteira, uma variável chamada x, que é o número que eu vou digitar, e uma variável chamada v absoluto, que vai guardar o valor absoluto de x. Eu poderia exibir uma mensagem para o usuário. Digite um número. E em seguida, eu posso ler a variável x, que vai guardar o número digitado pelo usuário. E então eu poderia fazer assim: o valor absoluto recebe ABS e eu passo como parâmetro para ela o x. Eu posso usar as minhas funções dentro de uma expressão normalmente. Aqui, ó, uma variável recebe uma expressão. E essa expressão aqui é uma função ABS, que vai calcular o valor absoluto de x para mim. Após eu calcular o valor absoluto, eu poderia exibir a mensagem na tela, apenas informando que o valor absoluto é, e eu exibo a variável. Pronto. Vamos testar esse código aqui, então. Vou tirar esses espaços aqui para a gente visualizar tudo. Vamos lá, vou clicar no botão Run. Ele compilou, está solicitando aqui embaixo para eu digitar um número. Eu vou digitar o número menos 3, vou dar um Enter. O valor absoluto é 3, então tudo ok. Vou executar mais uma vez. Pediu para eu digitar um número, eu vou digitar o número 5 agora, positivo, e ele tem que me falar que o valor absoluto ainda é 5. Então, ele deu a resposta certa para mim. Está tudo funcionando, tudo ok. Vamos lá. Então, a função ABS, ela calcula o valor absoluto de um número. Agora, nós vamos falar dessas outras funções aqui. Nós temos a função pool, sqrt e cbrt. Vamos falar primeiro da função pool. A função pool ela vai fazer cálculo de exponenciação para mim. Ela ainda está na função math.h, então está na biblioteca math.h, então a mesma biblioteca não vai mudar. Só que agora a função pool ela recebe dois parâmetros,
que é a base e o expoente. E ela vai me retornar a base elevada ao expoente. Ou seja, essa função ela faz contas de exponenciação para mim. Por exemplo, 3 elevado a 2, 2 elevado a 5 e por aí vai. Ela serve para a gente fazer esse tipo de cálculo. Se a gente fosse desenhar a função pool, ela seria uma coisa assim, né? Eu passo pela 2 parâmetros e ela faz o primeiro parâmetro elevado ao segundo. Então, se os parâmetros aqui são A e B, e eu passar para ela como parâmetro o número 2 e o número 3, por exemplo, ela vai fazer para mim 2 elevado a 3, que no caso é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Ok? A função eleva o primeiro parâmetro ao segundo. Vamos lá então para o nosso código, para a gente testar essa função e ver o funcionamento dela. Suponha que eu quero calcular um valor de 2 elevado a 4. Dessa vez eu não vou ter nem entrada de dados, eu vou declarar a variável direta. Então, float A recebe 2 elevado a 4, então eu vou escrever assim, pool, vou passar como parâmetro para ela 2, vou passar como parâmetro segundo o valor 4. A variável A vai receber o valor de 2 elevado a 4 e eu vou exibir esse valor na tela. O programa deu como resposta para mim o valor 16. Logo, ele fez 2 elevado a 4 da forma correta, da forma como a gente esperava. Agora nós vamos falar sobre a função sqrt. A função sqrt, ela tem como objetivo calcular a raiz quadrada de um número. Ela ainda está na mesma biblioteca, então nós vamos continuar usando a biblioteca math.h. Ela recebe como parâmetro apenas um número real, então ela recebe apenas um parâmetro, igualzinho à função ABS, né? Eu passo apenas um parâmetro para ela. E ela me retorna a raiz quadrada do número digitado. Ou seja, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 81, por exemplo, eu poderia vir aqui e fazer sqrt e aqui eu passar o parâmetro 81. Lembrando mais uma vez, eu estou passando o parâmetro fixo, mas esse parâmetro poderia ser uma variável digitada pelo usuário. Eu poderia ter uma expressão maior aqui, fazendo mais somas, somar inclusive com outra função aritmética, que está bem aberto para eu completar a minha expressão da forma como eu quiser. Nesse caso, né, eu quero calcular a raiz quadrada apenas de 81, então o meu código vai ficar assim. Vamos compilar e executar. E aqui o programa deu como resposta para mim o valor 9, então está funcionando. Além disso, nós temos a função cbrt. E a função cbrt, ela calcula a raiz cúbica de um número. Então, e ela está ainda na mesma biblioteca, ela recebe apenas um parâmetro e ela me retorna a raiz cúbica do número que eu passar como parâmetro para ela. A raiz cúbica de um número, ela é uma coisa mais ou menos assim, né? Se eu tenho que 2 elevado a 3 é igual a 16, a gente viu isso agora, então a raiz cúbica de 16 vai ser exatamente o 2. Então nós vamos fazer esse teste aqui agora. Vamos lá. Vamos chamar a função cbrt e vamos passar como parâmetro para ela o número 16. Vamos ver o que vai acontecer? Mandei compilar e executar. E ele me deu a resposta... Ah, sim. Eu vacilo aqui, né? Na verdade, a minha conta foi errada. Se eu tenho 2 elevado a 3, não é 16, não. 2 elevado a 3 é 8. Porque 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8, ela vai ser 2, certo? Então, vamos testar aqui agora o nosso código. Então, raiz cúbica de 8, vamos ver. Aqui,
tudo ok, tudo funcionando como a gente esperava. Nós vimos aqui estas funções. E aí, vocês viram, né? Existe a função para raiz quadrada, função para raiz cúbica, função para exponenciação, mas alguém pode perguntar: ô Fernando, se eu quiser fazer raiz quinta, se eu quiser fazer raiz quarta, se eu quiser fazer raízes de números, de outros números quaisquer, inclusive números reais, como que eu faria isso? Nesse caso, a gente ainda teria que usar a função pool, a gente tem que fazer uma adaptação nela. Como assim? Vamos lá. Ó. Temos algumas equivalências na matemática, né, que são coisas mais ou menos assim. Se eu tenho 2, naquele mesmo exemplo lá do 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3, a gente viu que é 8. Então, a gente pode pensar o seguinte, que a raiz cúbica de 8 vai dar 2, certo? Então, se eu quero calcular uma raiz, olhem aqui, se eu tenho um número, por exemplo, digamos, eu tenho aqui uma raiz B, tem uma coisa mais ou menos assim, eu tenho uma raiz de A e tem um Bzinho aqui em cima. Eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a A elevado a 1 sobre B. Olhem aqui. Então, vamos olhar para esse exemplo aqui. Ó. Se eu quero calcular a raiz cúbica de 8, vamos usar essa mesma ideia aqui para a gente pensar na raiz cúbica de 8. Nesse caso, eu teria aqui, eu tenho um 8 aqui. Aqui eu tenho um 3. Isso aqui vai ser para mim o quê? Vai ser o mesmo que eu elevar 8 a 1, porque é 1 sobre o valor que está aqui em cima. Então, 1 sobre 3. Então, olhem aqui. Se eu quiser a raiz cúbica de 8, basta eu elevar o 8 a 1/3. Certo? Se eu quiser a raiz quinta de 8, basta elevar o 8 a 1/5. Tá? E se eu quisesse a raiz quadrada de 8, inclusive, se eu quisesse a raiz quadrada de um número 8, se eu quisesse a raiz quadrada de 8, por exemplo, eu poderia pegar o 8 e elevar a 1/2. E aí, pessoal, me desculpem aí a caligrafia aqui, que eu estou escrevendo isso aqui usando o mouse. Mas aqui, sempre quando eu tiver, então, que calcular uma raiz, eu posso usar a minha função, eu posso transformar isso em forma de potência, né, de exponenciação. E aí, para fazer isso aqui, para fazer esse conjunto de coisas aqui, a gente já viu que dá para usar a função pool. Então, na prática, raiz quadrada eleva ao meio, raiz cúbica eleva a 1/3. Raiz quinta eleva a 1/5. Vamos lá no nosso código, então. Se eu quisesse calcular a raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3, né? Então, eu poderia fazer simplesmente isso. Pool 9 elevado a 1/2. E 1/2 é o mesmo que 0,5. Vamos ver? Vamos executar. Olhem aqui, ele me deu a resposta 3 também. Ah, Fernando, se eu não soubesse que é 0,5, eu poderia deixar 1/2 aqui? Poderia deixar 1/2. Só que, nesse caso, nós temos aquela situação, né, que a gente já viu na aula de operadores, que é a seguinte. Essa divisão aqui, pessoal, quando o computador tentar fazer essa divisão aqui para a gente, ele está considerando que o primeiro parâmetro é inteiro, o segundo parâmetro é inteiro. Logo, essa barra aqui, ela é operador de div. A gente queria que fosse divisão, mas ele vai pensar que é um div. E se ele tentar fazer 1 div 2, é aquele caso, né? Se eu tentar 1
2. Uma bala para dividir para 2 meninos. Cada menino pega 0 balas e eu volto com uma bala para casa. Olhem aqui. 1 dividido 2 é 0. E o computador vai tentar fazer para mim, então, 9 elevado a 0. E aí vai dar 1, mas a gente não queria que desse 1, né? Se eu testar esse código aqui, ó, ele fez 9 elevado a 0 porque ele está entendendo que isso aqui é 1 dividido 2. E eu não quero fazer 1 dividido 2, eu quero 1 dividido por 2. Eu tenho duas alternativas. Ou eu coloco qualquer um dos operandos dessa operação aqui sendo real. Então, se eu colocar, por exemplo, 1.0, já resolve a minha vida. Por quê? Porque o primeiro parâmetro é real. E como o primeiro parâmetro é real, ele vai entender de cara que isso aqui é uma divisão. E o resultado dessa divisão vai dar meio, 0.5. E elevar o 9 a meio, elevar o 9 a 0.5, a gente já viu que é o mesmo que calcular a raiz quadrada de 9. Nesse caso, a resposta deu 3. Outra forma de fazer isso seria eu colocar 1.0 aqui no segundo operando, ou ainda fazermos uma operação de typecasting, igual a gente viu. Então, eu poderia falar que esse primeiro parâmetro aqui, eu estou dizendo que ele é real. Então, é a mesma coisa, né, de falar que é 1.0. E aí ele vai pegar um valor real, dividir por 2, vai dar 0.5. E eu elevar 9 a 0.5 me dá 3 como resposta. Então, pessoal, a gente viu que o que são funções, e as funções são módulos que eu posso apenas usar no meu código, né? Eu sabendo o nome da função, eu sabendo o que ela espera como entrada, eu consigo obter a saída dela. A gente viu que em C++ existem algumas funções pré-definidas. Essas aqui estão todas na biblioteca math.h. E a gente estudou o que cada função dessa faz, o que ela recebe de entrada, o que elas recebem de saída. Mais ainda, nós vimos que é possível usar o comando poll, a função poll, para fazer tanto exponenciação quanto radiciação, quanto raízes, certo? Eu posso fazer elevar um número a outro, ou eu posso calcular raízes. Para tanto, a gente precisa, né, fazer a conversão. E a conversão se eu quero raiz quadrada, é o mesmo que elevar a 1/2. Se eu quero uma raiz cúbica, é o mesmo que elevar a 1/3. Se eu quero raiz quinta, é o mesmo que elevar a 1/5. Ok, pessoal? Então, nós vamos finalizar a aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos seguir com mais algumas funções aritméticas pré-definidas. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.